Bom, em primeiro lugar é isso. A gente tem, graças à dramaturgia do Kiko e à direção do espetáculo dele, a gente tem um encontro de duas imensas pessoas da literatura brasileira, Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu. E por uma questão do acaso da vida deles, da sorte nossa disso ter acontecido, estão reunidos na Casa do Sol, que é a casa onde a Hilda viveu os últimos 40 anos da sua vida. Recebeu muita gente fez residência nesse lugar, muita gente criou muita coisa, não só de literatura, ela recebia sempre muitos artistas. No nosso caso, é o encontro de Caio Fernando Abreu com a Hilda por um ano e pouco que ele ficou com ela lá, antes de se exilar do Brasil, porque nós estamos falando da ditadura militar, esse período horroroso que a gente nunca, por favor, voltaremos a ele. Então, essa peça conta esse encontro. É uma razão e tanto para as pessoas irem ao teatro. A peça é leve, é uma introdução na vida dessas duas pessoas. Tem humor, eles são inteligentes, eles debatem questões da vida, do processo criativo, do abandono da criatividade, do medo, de várias coisas. Então, por enquanto é isso. Não, e são coisas que são inerentes a só escritores. Uma coisa que a gente teve na nossa experiência de ter feito uma temporada em São Paulo e uma pequena circulação é o fácil acesso. As pessoas se identificam muito com as questões que normalmente são questões de todos nós, né? Não só criativa, mas cada um dentro do que faz na sua vida. Então, sim, é muito importante a gente levar essas peças em uma peça como essa em várias regiões do país. Eu acredito nisso, não só para discutir esses dois autores, mas porque as pessoas se identificam com a história de alguma forma. E eu sempre falo que empatia é uma coisa para mim que é muito importante estar no palco quando a gente está apresentando algo para o público, e eu tenho certeza que muita gente vai sentir empatia e se ver em determinados momentos da peça. Então é isso. E para complementar o que os dois disseram, como a Lavínia disse, é uma peça que introduz o universo deles, então não é necessário conhecer, ter lido nem Hilda nem Caio, é um embate humano, uma discussão humana, como os dois disseram. Então todo tipo de público pode ver, não precisa ser iniciado em literatura, não precisa ser leitor dos dois para vir assistir a peça e embarcar nesse universo. Só posso falar mais uma coisa? Bom, eu sou de Uberlândia, eu sou filha da Marta Panunzi, que é uma escritora, não vou dizer que ela é uma Hilda Hilst da região, porque minha mãe é muito diferente da Hilda, mas a cidade sabe como é ter uma escritora, que dialoga muito com a vida do local, e como uma mulher que se retirou, que foi morar também fora do circuito urbano, da vida pública da cidade, mas que tem esse legado que está aí, mais ou menos parecido com o que a Hilda fez. Então, venham ver a peça, não é nada demais e é maravilhoso. Eu acho que, antes de qualquer coisa, é sempre importante que a gente conheça a história para que ela não se repita, né? E no caso especificamente do Brasil, a gente correu sérios riscos disso possivelmente se repetir. A gente viu um golpe de Estado sendo urdido e, felizmente, dando errado, a gente viu instituições sendo aparelhadas, a gente viu um monte de coisa acontecendo no sentido, a gente viu as eleições sendo descreditadas, de acordo com, com o resultado não sendo o que determinadas pessoas queriam que fosse. A gente viu várias coisas que poderiam caminhar para esse lugar. Eu acho muito importante a gente olhar sempre para essa história, que ainda é recente, né? E no caso da peça, ainda por cima, o Caio é perseguido simplesmente por ter escrito uma literatura homoerótica, nem tinha uma atividade política, não defendia nenhum tipo de bandeira, não levantava bandeira, simplesmente pela literatura dele ele foi perseguido. E a gente vem, não coincidentemente, junto com esse processo de enfraquecimento das instituições democráticas brasileiras, né, ou tentativa de enfraquecimento, a gente viu também um momento de marginalização da classe artística, né, da criação artística, da desvalorização de todos os criadores. Então eu acho que são coisas realmente muito importantes da gente olhar, pensar e não deixar que se repitam. E não é porque a gente para a peça e faz referência ao que está acontecendo agora, é simplesmente porque aconteceu lá.
E lá é suficiente para a gente se lembrar que a gente não vai voltar para aquilo. Então, a gente não sai lá dos 68, mas a gente sabe que o que aconteceu lá está beirando a gente aqui de uma forma violenta, agressiva, ostensiva, mas a gente vai resistir o máximo que a gente puder. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. A peça se trata de um momento onde o Caio está de fato. A gente pode dizer, a gente fala numa fuga, mas ele não sabe bem o que está acontecendo, né? A polícia do estado na época foi visitar ele algumas vezes na redação, uma visita ostensiva, de alguma forma, porque tinha muito isso, né? Levava as pessoas para a delegacia, fazia uma coisa meio psicológica do medo, e ele vai para a casa dela porque foram atrás dele e ele está numa espécie de fuga, e simplesmente porque ele escrevia muito sobre o amor, né? Homoafetivo ou não, mas ele falava muito sobre o amor. Então é como são deturpadas as coisas, isso é o mais perigoso. Isso está na peça de forma muito sutil, muito, muito inteligente, escrita pelo Kiko. É isso. Mim, pessoalmente, e não só para mim, para nós, eu sempre falo que o fazer teatral ele é muito difícil. Ele depende de muita coisa, ele depende de muitas pessoas, ele depende principalmente de dinheiro. E quando você tem pouco dinheiro é mais difícil ainda. A gente teve 23 dias de ensaio, basicamente. Então a gente teve muitos desafios. O desafio de ensaiar uma peça complexa, de caracterizar e construir dois personagens difíceis. Então, acho que o mais difícil foi em tão pouco tempo a gente construir, acho que a gente, né, de certa forma, conseguimos, mas para mim foi muito difícil construir um Caio tendo a visão de um cara completamente diferente de mim em vários aspectos. Então essa foi a coisa mais difícil, de construir esse personagem que é algo que está muito fora de mim e trazer ele para dentro de mim e de alguma forma encontrar ele dentro de mim. Então essa foi uma grande dificuldade. Bom, eu vou falar uma coisa que vai parecer arrogante e como você fala aquilo lá? Sei lá, vai parecer arrogante. Eu vou falar só para vocês, porque senão, se eu falasse para outra pessoa, eu seria muito arrogante. Pretencioso? Pretencioso. Não, é porque é verdade que a gente teve muito pouco tempo. Mas para ela foi muito fácil, ela não teve desafio nenhum. Não, isso não, é porque assim, a gente estava falando com... Pareceu, não pareceu? Não, mas é verdade, é isso que eu ia falar mesmo. Mas é claro, você está na frente de uma atriz que tem isso. O que eu tenho de idade, ela tem de carreira e profissão. Não, para isso, eu fui magoada. É que é verdade, a peça, ela tem vários caminhos, a gente escolheu bem, eu acho, porque a gente podia fazer muita coisa com a peça, mas a gente apostou muito na coisa dialógica, na coisa dialética desses dois personagens. Então, sentar para discutir, ou caminhar e ser peripatético, ou pensar sentado, ou pensar do jeito que for, é simples. Não estou jogando a peça fora, não, ao contrário, é um elogio isso, porque a gente escolheu o caminho mais simples para contar de forma simples uma relação honesta entre dois grandes caras. É isso que eu ia dizer. Eu acho que escrevendo a peça, sobretudo, depois dirigindo também, mas acho que o maior desafio de todos foi escrever mesmo. Primeiro, sempre que se pega um material biográfico, eu acho que um grande desafio é o recorte que se faz, né? Porque muita coisa vai fatalmente ficar de fora, muita coisa tem que entrar, e dependendo de como se estrutura a peça, também como que essas coisas entram, né? Como que tantas informações diferentes vão conseguir conviver naquele curto espaço de tempo, de forma que não fique forçada, não fique didático, não fique uma aula, que vire ação, que vire teatro, né? E aqui foi muito difícil assim, escolher tudo isso e principalmente criar uma narrativa, um eixo central da ação
para que não ficasse só um blá blá blá, uma conversa dos dois sobre literatura, sobre o processo de criação, mas que houvesse ação, que os dois saíssem transformados, que se afetassem pelo que acontece, né? E a partir disso eu criei a história do Caio dizendo que não vai mais escrever, e aí o da peça inteira não se conformando com isso, provocando, instigando a voltar a escrever. Eu acho que esse foi o maior desafio, assim, criar realmente uma narrativa que sustentasse isso como ação, como teatro mesmo, porque não ficasse um falatório tolo. Bom, a gente está somente dia 12 e 13 de julho, às 20 horas, no Cine Teatro Nininha Rocha. Oportunidade única, gente, não perca. Mas Agora, em amanhã, sexta e sábado, às 20 horas, vou repetir de novo, Cine Teatro Nininha Rocha. Esperamos vocês.